Olá, sejam bem-vindos! Hoje falaremos sobre retórica. A retórica é uma palavra de origem grega e ela significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir suas ideias com convicção. A retórica é uma área relacionada à oratória e à dialética e é parte de um grupo de normas que fazem com que um orador comunique com eloquência. A eloquência, por sua vez, é a capacidade de proferir bons discursos, que na filosofia é abordado como de conseguir expressar um ponto de vista ou ideia de forma exímia e competente. É uma forma de falar que cativa as pessoas. A retórica é a principal ligação com a capacidade de persuasão e por isso depende de uma grande capacidade mental do orador. Durante bastante tempo, ela foi uma das bases educacionais dos jovens e durante a Idade Média era ensinada nas universidades, fazendo parte das três artes liberais, juntamente com a lógica e a gramática. Além disso, também teve forte influência em áreas como poesia e principalmente na política. O resultado disso é levado até hoje. De acordo com a retórica, o discurso pode ser dividido em 5 partes cruciais, e eles se separam em invenção, que são os princípios relacionados ao conteúdo, a disposição, que corresponde à estruturação de uma forma de discurso, a elocução, que expressa o conteúdo de forma apropriada. Também temos a fixação, que é a memorização do discurso. E por último, e não menos importante, a ação, que é o ato de proferir o tal discurso. Na Grécia Antiga, a linguagem corporal do orador também era muito importante. Na Idade Média, a retórica não era contemplada na sua vertente prática, sendo usada apenas e exclusivamente para os estudos dos textos, para entender melhor como funciona essa arte de induzir as pessoas. Ela também era um dos elementos essenciais nos estudos das humanidades. Demóstenes foi uma figura importante relacionada com a retórica. Considerado por muitos como o maior orador da Grécia, ele provou que a retórica é uma prática e por isso pode ser aperfeiçoada ao longo do tempo. A história conta que ele superou até mesmo a gagueira para poder se tornar um orador político de respeito. Para podermos ter um contexto melhor do que a retórica, também temos que entender o sofismo, que é um pensamento que procura induzir o erro. O sofismo é apresentado como uma lógica aparente e com sentido, só que nele tem alguns fundamentos contraditórios, e a intenção dele é enganar, numa tentativa de fazer a pessoa fazer aquilo que você queria fazer desde o início. Como por exemplo, quando você quer que alguém te faça algo, você apresenta 2 alternativas, e uma pior do que a que você realmente quer. Isso induz a pessoa a fazer aquilo que você quer que faça. Em um sentido popular, um sofisma pode ser interpretado como uma mentira ou um ato de má-fé. Os sofistas eram considerados mestres nas técnicas de discurso, fazendo com que o interlocutor acreditasse rapidamente naquilo com que falava, com clareza, sendo verdade ou não. O principal compromisso dos sofistas seria em fazer com que o público acreditasse naquilo que eles diziam, dando propriedades a tudo que falavam. Sócrates foi um dos primeiros principais opositores do pensamento sofistas, que além disso também detestava as elevadas taxas que professores sofistas cobravam aos seus alunos. Platão e Aristóteles também foram importantes filósofos que desafiaram o sofismo, que a partir de então passou a ter uma conotação pejorativa, como forma desonesta e intelectual. Um exemplo de livro que usa a retórica como embasamento é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Este livro conta com diversas dicas de utilização de retórica e já foi grande objeto de estudo. Porém, ainda há controvérsias a respeito do livro, e ele pode conter algumas falácias, usando dicas como: torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa, sorria, e lembre-se, o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. Só que, claro, para alguns críticos, este livro não passa de uma ferramenta usada para manipular pessoas de maneira desonesta e capciosa, usando de truques para tirar proveito dos outros, de maneira que atinja o inconsciente psicológico. Dessa maneira, entramos no conceito de assertividade, que expressa a qualidade do assertivo, afirmativo ou positivo. A palavra assertividade deriva de acerto, ou decisão de atitude. Uma pessoa que demonstra assertividade é autoconfiante e não tem dificuldade de expressar sua opinião. A assertividade é uma competência emocional que determina se o indivíduo consegue tomar uma posição clara, ou seja, ele não fica em cima do muro. Ela também não significa que uma pessoa está certa ou errada, mas indica que a pessoa anuncia e defende suas ideias com vigor e respeito pelo ouvinte. Dentro da comunicação, a assertividade consiste em uma estratégia que revela maturidade e autoestima, onde uma pessoa defende todas as suas ideias sem ofender nem submeter outras pessoas.
Quem comunica com assertividade acaba tendo algumas vantagens, entre elas, a melhora da capacidade de expressão e imagem social, ela fomenta o respeito de outras pessoas, ajuda a resolver confrontos e até diminui o estresse. Relativamente à interação social, o tipo assertivo de comportamento é aquele que torna uma pessoa mais saudável. Outro livro que explica um pouco sobre o conceito de retórica é O Monge e o Executivo, de James C. Hunter, que implica algumas regras de liderança como: comece com um elogio ou uma apreciação sincera. Fale sobre seus erros antes de criticar os das outras pessoas. Faça perguntas, em vez de dar ordens diretas. Permita que a pessoa salve seu próprio prestígio. Ou seja, quando você fala de forma bonita e culta, ou então usa uma formação sua para agregar valor ao seu discurso, você está fazendo uso da retórica. Um livro bem escrito pode causar muito impacto em alguém, e todo aprendizado que puder ter com uma pessoa pode ser importante.